Olá, meninas, boa tarde. Algumas amigas minhas sempre me pedem para eu fazer um vídeo como eu faço as minhas bonecas. São vídeos assim curtinhos, mas com bastante dicas. Então hoje eu vou começar falando dos tecidos que eu utilizo. Então, esse aqui que já está riscado é um algodão cru lavado. É um tecido que eu gosto bastante para as bonecas, ao contrário do algodão cru comum, ele é mais fininho e ele é mais delicado. Ele chega a ser quase um tricoline. Para acabamento, a parte exterior, ele é ótimo. Aí a gente vai ter o algodão cru comum. Aqui na minha cidade a gente encontra ele em 3 gramatura, que seria, esse aqui é o do meio, daí tem um mais fininho e daí tem um mais grosso, ele quase chega a ser quase uma lona assim. O que é necessário olhar, esse aqui e o mais fininho fica bom, mas assim, eu gosto quando eu preciso fazer estrutura para as minhas bonecas. Então, quando eu vou utilizar a malha de algodão fio 30 e aí eu quero fazer uma estrutura por dentro. Aí eu gosto desse algodão cru para fazer a estrutura por dentro, porque ele é mais firminho. No mercado existem vários tecidos hoje em dia que pode ser utilizado para bonecas, nenhum é errado, eu penso. Só que a única coisa que precisa olhar quando vai fazer a boneca e comprar é que a trança dos fios, que se você por aqui não vai dar para ver, que seja bem fechadinho. Porque assim, na hora de encher, a colocar o plumante, às vezes acontece do plumante sair para fora, ele fica saindo. Então tem que ser que vocês olhem que a trama seja bem fechadinho. Bom, outro tecido que eu gosto muito de usar também para minhas bonecas, aí esse aqui é a malha de algodão fio 30, né? Então, assim, a malha, ela estica bastante, seria pro lado da auréola, né? Esse aqui veio tubular, dependendo muito da fábrica também. Alguns não são tubular e alguns, quando eu vou comprar, eu encontro tubular, que é o caso dessa aqui. Então, a malha fio 30, olha, como ela estica, para a largura do tecido e ela estica menos para o comprimento do tecido. É uma malha muito boa, eu gosto, trabalho anos com ela, nunca tive problema com essa malha. Aí existe uma outra malha também. Às vezes, quando vocês vão comprar, o vendedor diz, não, porque assim, se você olhar, elas são praticamente iguais. Só que o que acontece? Esta malha aqui, ela tem mais elastano. Então, olha, se você observar, o quanto mais ela estica, tanto para os lados como para cima. Então, o que acontece? Na hora de comprar, vocês têm que pegar a malha, pega lá na beiradinha e faz esse teste. Se ela esticar para os dois lados, é porque ela tem muito elastano. Inclusive, essa aqui eu comprei enganada. Não é, e no fim não era. E eu não fiz o teste porque eu estava com um pouquinho de pressa aquele dia. Acabou vindo. Bom, não vai utilizar essa malha? Utilizo sim. Então, quando eu vou fazer uma boneca, que nem eu falei para vocês, que ela é estruturada, aí eu utilizo ela. Porque assim, a malha de fio 30 sem esse elastano, ela é um pouco difícil de encontrar, tanto que na minha cidade eu só consigo encontrar neste tom ou num tom mais para chocolate. Então, ela não tem muita variedade, assim, de cores. Então, e essa aqui, que ela é com muito elastano, quando eu vou fazer uma boneca, e eu não quero que a boneca chique, eu quero um corpinho, assim, mais estruturadinho e tal, então eu utilizo ela para recobrir a boneca. Olha a diferença que fica. E aí também fica um acabamento perfeito. Só que com esta malha, na hora de você prender, e mais tarde eu vou explicar isso, é que às vezes, no você prender os bracinhos e as pernas, ela enruga um pouquinho.
Então precisa ter só esse cuidado na hora de costurar. Pode utilizar ela também. Mas daí para estruturada, porque no caso de vocês pegarem o modelo de uma boneca que vai ser feita na malha e colocar ali, aí ou tem que se diminuir muito o molde, porque senão a boneca vai ficar assim, o dobro do tamanho, né? Então, outro tecido que eu gosto muito também de trabalhar e às vezes eu faço é o cotton. Esse aqui é o cotton 8. Eu não me lembro bem certo, parece que assim, digamos, a numeração dele. Mas se eu não me engano, ele vai até 16 ou 18, uma coisa assim. O que acontece? Então, digamos, esse aqui é um 8. Olha, pode ver, ele estica e estica. O 10 esticaria bem mais. Então, quanto mais a numeração mais alta, mais elastano o tecido vai ter. Então, eu utilizo o 8. Até poderia, talvez, ter um 6, mas no dia que eu fui comprar não tinha esse aqui, acabei trazendo. Muitas artesãs utilizam, hoje em dia, o cotton para fazer a estrutura, para recobrir as bonecas, né? Com a estrutura do algodão cru. Outro tecido também que eu utilizo apenas para estrutura é o feltro. Eu não gosto de fazer bonecas com feltro, porque as bonecas, elas ficam muito pesadas. Então, assim, se é uma boneca até uns 30, 35, ainda é bom para fazer, ela não vai dar tanto peso. Mas maior do que isso, realmente a boneca fica pesada. Se é uma boneca que vai ficar só para decoração lá no cantinho, bonitinha, tudo bem. Mas se é uma boneca que a criança vai pegar, vai brincar, ele já vai pesar, então não vai ficar bom. Aí, então, eu prefiro utilizar realmente daí na estrutura o algodão cru, que ele fica leve, ele faz a mesma estrutura e fica perfeita a boneca. Bom, aqui como vocês verem, eu já deixei riscado, né, o molde desta boneca. Eu fiz algumas modificações no molde original, que é a minha preferência de como eu gosto das bonecas. Eu vou mostrar um truque que eu faço na hora de riscar e antes de costurar, né? Outra coisa, antes de eu explicar essa parte, eu quero explicar para vocês o seguinte. No algodão, eu assistindo muitos cursos e tal, eu aprendi algo bem interessante. Como vocês podem ver, a minha auréola está aqui. Normalmente, a gente vai riscar o molde daqui para lá. Então, o nosso molde, normalmente, a gente vem, coloca aqui e risca ele assim, né? Como está aqui o meu molde, esse aqui é um molde simples, no papel sulfite mesmo, assim, tudo nesta posição. Por que eu risquei ao contrário daqui? Porque assistindo alguns cursos, eu acabei descobrindo com uma artesã, que mesmo o algodão cru, ele não tendo elastano, mas ele cede um pouco na largura do tecido, mas no comprimento não. Então, o que acontece? Às vezes, a gente confecciona uma boneca, né? Porque lá, às vezes, a professora já trouxe lá um pedacinho cortado, não tem auréola. A gente não tem como identificar para que lado está a trama deste tecido, né? E aí, você faz a tua boneca, mas a da professora ficou com 50 centímetros, porque a minha boneca ficou com 48 só. Por este detalhe, essa parte a mais aqui que ela cede. Então, por isso que eu risco as minhas bonecas no algodão cru ou no tricoline, qualquer outro, desta maneira. Sempre dá a auréola para cá
e não da maneira tradicional como eu fazia antes, porque as minhas bonecas também ficavam um pouquinho menor do que o molde. E aí você vai lá, você vai olhar a impressora, você verifica, diz, não, o molde está errado. Não, no molde não está errado, é o tecido. É a maneira como a gente corta o tecido. Bom, outro detalhe, o que eu fiz? Aqui eu risquei, né, todinho o molde da boneca, como vocês podem ver. O que eu utilizo para riscar? Lápis, o normal 6B, né? E eu utilizo uma borracha. Para que agora vão apagar tudo? Não. Até essa borracha minha, antiguinha, já faz anos que eu tenho, tá até velhinha, coitada. Porque assim, o lápis, se vocês olharem, o 6B, ele solta muito grafite. Pode ver, ó, o dedo já fica bem pretinho. No eu indo costurando com os anos, eu fiquei pensando por quê? Que assim, quando a gente risca, o lápis, ele deixa bastante grafite solto aqui em cima. E antigamente, quando eu comecei a fazer boneca, ainda não se achava aqui na minha região, agora já tem as canetas mágicas, aquelas que você passou ferro, elas apagam e tal. Não tinha. E quando eu fazia as bonecas, quando eu terminava de costurar, né, e ficavam bonitas as bonecas e tal, mas quando eu virava, eu enchia e eu olhava, na costura aparecia o grafite do lápis. E eu vejo até hoje trabalhos lindos, assim, bonecas lindas, mas está lá, quando tira a foto de longe, você enxerga que está o grafite do lápis. O que eu percebi? Eu percebi que quando bate a ponta da agulha para costurar, o próprio fio de costura, ele leva esse grafite junto. Aí um dia testando, o que eu fiz? Eu peguei uma borracha e vim aqui e apaguei. Só um pouquinho. Vocês vejam que o risco continua lá. Toda a volta. Corpo, as pernas, braço, rostinho, ó, só um pouquinho. O que acontece? O risco continua, mas a gente retira todo o excesso do grafite, pode ver. Se vocês forem passando, vocês já vão percebendo que o risco ele fica mais claro. E ele parece que não brilha tanto assim, de todinha as partes da boneca. Nesse tom de tecido. Nas outras não é tão necessário, mas nessa aqui é necessário fazer isso. E aí, quando vocês vão costurar e depois vocês retiram, vocês podem olhar, não fica. Fica o fio, porque a gente costura nesse tom mesmo fio, que é um creme, né? E o tom do fio, ele fica o tom creme. Então, são pequenos truques, assim, que com os anos, como a gente não tinha no começo, isso há 7 anos atrás, né? Toda essa extensão de material que existe hoje em dia e tudo vendido pela internet, tem várias artesãs que vende, né? Então facilitou bastante, mas também tem um outro lado que acaba encarecendo muito também a peça, porque além de se pagar o material, nós temos o frete e tal, né? Então aí eu acho assim um pouco complicado. Então eu faço desta maneira. Eu apago ali, tiro o excesso. Se é um tom mais escuro, você não precisa ter essa preocupação. Mas nessas aqui é necessário esta preocupação de tirar. E aí, quando você for olhar, do teu lado vai estar bonitinho. Quando você tirar a foto da sua boneca, não vai estar com a marca do lápis, né? Então, meninas, hoje seria só isso. Na próxima aula eu vou voltar, eu vou costurar. Eu vou explicar para vocês por que aqui eu tenho algumas marcações nos pezinhos. Eu vou vir explicar a questão de aonde eu deixo as aberturas, onde eu não deixo, como eu encho e a estrutura também aqui. Eu gosto de colocar uma estruturinha de arame aqui por dentro. Então, daí fica para o próximo vídeo.